Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro e hoje eu gostaria de concluir com vocês todos esses encontros onde nós falamos, sobre a história da salvação. Então nós tivemos 3 encontros onde nós falamos já sobre toda essa história com base no Antigo Testamento. Concluímos essa parte do Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Então o objetivo hoje é a história da igreja, mas nós sabemos que a igreja ela faz parte desse projeto de salvação de Deus para todos nós. Vamos fazer então a nossa oração de sempre, invocando o Espírito Santo e pedindo a Ele que nos ilumine e nos dê todo o entendimento necessário para esse encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Com tudo isso que nós já falamos, nós começamos a perceber que esse projeto de salvação de Deus para a humanidade, ele é infinito. Enquanto durar a humanidade, vai durar esse projeto de salvação para nós. Porque o que Deus quer nesse projeto é que todos sejam salvos, todas as gerações sejam salvas. Por isso que Ele começou esse projeto, desde o início da criação e se estende até os dias de hoje, através da nossa igreja. Então não existem 2 projetos de salvação. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Pelo fato dessa história estar dividida entre o Antigo e o Novo Testamento, isso não quer dizer que nós tenhamos 2 projetos de salvação. Esse projeto ele é único para toda a humanidade e é infinito. E a salvação, ela, pela graça de Deus, ela já existia também antes de Jesus. Isso não quer dizer, e muitas vezes as pessoas entendem dessa forma, de que os homens passaram a ser salvos, passaram a ter direito ao reino de Deus a partir de Jesus Cristo. Não. Quando Jesus Cristo é crucificado, morre e desce à mansão dos mortos, como nós professamos a nossa fé, ele resgata toda a humanidade, antes e depois da sua vinda. E a salvação já era para todos aqueles que creram em Jesus Cristo através dos profetas. Quando os profetas passaram a anunciar a vinda do Messias, e essas pessoas criam nisso, criam nessa profecia, então essas pessoas também já ganhavam o direito da salvação, obviamente respeitando aí, desde que todos respeitassem as leis que Deus havia imposto para eles naquela época. Assim como hoje não basta a gente crer em Jesus Cristo, a gente precisa viver em Jesus Cristo. A Bíblia ela já deixa bem claro para nós que esse plano de salvação ele é unificado. Veja o que ele disse lá atrás no Antigo Testamento através do profeta Isaías. Ele disse assim ao povo: lembrai-vos das coisas antigas, eu sou Deus e não há outro, que declaro o fim desde o começo, desde os tempos antigos. Meu conselho subsistirá, ou seja, meu conselho é para sempre. Veja também o que São Paulo
disse na sua carta aos Efésios: um plano para a plenitude dos tempos, ou seja, um projeto de Deus para todos os tempos, que é reunir todas as coisas em Cristo, no céu e na terra, para louvor da sua glória. E ele disse mais ainda lá na sua carta aos Gálatas: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, a partir da vinda de Cristo, não é mais um povo escolhido por Deus, não é só um povo, uma parte da humanidade escolhida por Deus que tem direito a essa salvação. Tanto que Jesus Cristo já não chama mais a nós de povo escolhido, mas sim de filhos de Deus. Então somos todos, através de Jesus Cristo, nós passamos todos a ser filhos de Deus. E como o plano de Deus é para a sua própria glória e está focalizado em Cristo, é natural então que as promessas do Antigo Testamento todas apontem para Cristo, pois todas as promessas de Deus têm nele, Jesus, o seu sim. Então Jesus deu o sim, entregando a sua vida nesse projeto de salvação. E Paulo ainda fala mais na sua segunda carta aos Coríntios. Quando Cristo apareceu aos discípulos depois de sua ressurreição, ele os fez perceber que ele mesmo, Cristo, estava nas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. Jesus disse assim: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse de todas essas coisas antes de entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava tudo o que estava escrito sobre ele do Antigo Testamento. E disse ainda: são estas as palavras que vos disse quando eu ainda estava convosco. E convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. E Jesus deu-lhes, a partir daí, o entendimento para que eles compreendessem a Escritura, tudo que a Escritura falava sobre Jesus. E disse mais: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aí eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre essa igreja que é fundada a partir de Jesus Cristo. A gente começa esse estudo, que ele se chama de eclesiologia. Eclésio vem de igreja, eclesiologia, estudo da igreja, com base, primeiro, no livro dos Atos dos Apóstolos, que foi aquele que nós pedimos que vocês fizessem a leitura no mês de setembro, o mês da Bíblia, que começassem lendo a Bíblia através do livro dos Atos dos Apóstolos, e também sobre as cartas de São Paulo, aquelas chamadas cartas paulinas. Então é por aí que a gente inicia esse estudo nessa eclesiologia, para entender como que iniciou essa igreja e como que ela está fundamentada. Lucas, no livro dos Apóstolos, ele entende que a igreja tem a missão de pregar o Evangelho e de levar essa mensagem de Cristo ao mundo grego, que era uma região que ele mais conhecia, que ele achava que mais precisava, tudo por conta do paganismo, das religiões pagãs do mundo grego. E essa pregação ela era baseada no mundo fraterno, numa vida de oração e na prática dos sacramentos. Naquela época eles já tinham o sacramento da Eucaristia, que era através da partilha do pão, que eles já faziam
todo o primeiro dia da semana. E tinha também o sacramento do batismo, né? E aí de uma igreja que era guiada pelo Espírito Santo. Quer dizer, ele não conseguia entender, né, uma igreja que não fosse guiada pelo Espírito Santo. E é nisso que a gente acredita até hoje. Nossa igreja ela deve ser criada, conduzida pelo Espírito Santo. E São Paulo, nas suas cartas, ele vê a necessidade, né, o objetivo dele era levar Cristo ao mundo. Não só como Lucas ao mundo grego, mas Paulo queria ultrapassar todas as fronteiras. Tanto que se nós estudarmos as viagens de Paulo, nós vamos ver lá que os milhares de quilômetros que ele viajou, né, pregando a Cristo e a sua ressurreição. E Paulo teve muito sucesso com isso, né? Foi através dessa sua pregação, dessas suas viagens, que ele fundou diversas comunidades, né? Efésios, Coríntios, Tessalonicenses e aí por diante. E Paulo ele se baseia em 3 pontos assim muito importantes, né? Que é uma igreja unida, uma igreja que tenha a imanência, ou seja, a presença de Cristo, e uma transcendência de Cristo na igreja. Então são esses 3 pontos que Paulo vê como importantes dentro da igreja. Uma igreja unida, né, que seja comum entre todos os crentes. Uma igreja estruturada humanamente, organizada, uma igreja solidária, unida, né, e universal. Ele quer uma igreja que tenha uma estrutura, tenha uma organização. Não é uma coisa que é só sair pregando e já está bom. Não. Ele quer uma igreja solidária, principalmente com aqueles que mais precisam. Uma igreja unida, universal para todos, né? E ele vê a imanência de Cristo nessa igreja. É um Cristo como cabeça dessa igreja. E ele vai mais longe ainda. Ele vê a transcendência de Cristo na igreja. Uma igreja aberta a Cristo e submetida a Ele, né? Onde os critérios dessa igreja tem que ter os mesmos critérios de Cristo. Não pode ser diferente. Pois a igreja é o corpo de Cristo, né? Se essa igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, então os critérios têm que ser os critérios de Cristo, não há como ser diferente. Ele ainda vê mais 2 fundamentos importantes, né? Que é um fundamento de uma igreja com uma estrutura carismática, né? Conduzida pelo Espírito Santo, com uma característica escatológica, uma igreja que trabalha sobre a realidade dos fins dos tempos, né? Então essa palavra escatológica, escatologia, é tudo aquilo que estuda as coisas sobre os fins dos tempos, e nós vamos ter um encontro específico sobre isso, que está muito baseado em cima do livro do Apocalipse, né? Uma igreja com ministérios e funções onde todos os membros são dotados de dons, e todos esses dons devem ser colocados a serviço de toda a comunidade. Uma igreja que coleta daqueles que podem, né, e partilha com aqueles que não podem. Então, a partir dessa época da igreja, já se estabelece coletas, né, daqueles que podem colaborar em favor daqueles que têm menos, né, dos menos favorecidos. Então, e assim até hoje, né, o dízimo que toda a igreja coleta é para isso, é para a subsistência da própria igreja e também para a manutenção das famílias carentes, daqueles que mais precisam. E Paulo também vê uma igreja que, embora conduzida pelo Espírito Santo, tenha essa organização humana, mas uma organização humana que não prevaleça e que não sufoque
a missão, né, a finalidade principal da igreja. E Paulo destaca que nenhum papel eclesial, ou seja, nenhuma função dentro da igreja seja para o poder, né? Essa função, esse papel que alguém exerce dentro da igreja, ele tem que servir única e exclusivamente para serviço da comunidade. Vamos falar um pouco agora sobre a instituição dessa igreja, né? Nós temos 5 pontos, 5 atos que são considerados para a fundação da igreja por Jesus Cristo. Por isso que nós dizemos que a nossa igreja é fundada por Jesus Cristo. Não é uma igreja fundada por homens. E esses 5 pontos, esses 5 atos, esses 5 acontecimentos, né, são a instituição dos 12 apóstolos por Jesus Cristo, a constituição também por Cristo de Pedro como líder desses apóstolos, o acontecimento da última ceia, o evento da ressurreição e o evento de Pentecostes, que foi a vinda do Espírito Santo. Nós tivemos um encontro, tem um vídeo lá específico sobre Pentecostes. Então vamos falar sobre o primeiro ato, que foi a instituição dos 12 apóstolos. Então Jesus foi quem instituiu, quem chamou, né, esses 12 apóstolos. Ele, para fazer isso, ele subiu ao monte, como ele costumava fazer quando ele tinha uma decisão para tomar. Ele subiu ao monte, passou a noite em oração antes de fazer esse chamado e a nomeação desses 12. Por que 12? Porque 12 representa a totalidade do povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Nós vemos dentro dessa instituição dos apóstolos o envio que Jesus fez, até porque a palavra apóstolo significa isso, significa enviado. Então Jesus os enviou a pregar a boa nova, a sua palavra, né? A sua vida, o seu exemplo. E nós vemos aí também o poder que Jesus deu a esses apóstolos para curar os doentes e até expulsar os demônios. Então isso tudo está dentro da instituição da igreja. E também há um fator muito importante, foi que esses 12 apóstolos, eles testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Então, se não fosse o testemunho dessa ressurreição de Cristo, certamente nós não teríamos a igreja. Então, essa ressurreição, né, que deu vida, né, para esses apóstolos. O fato deles terem testemunhado, terem presenciado esse evento da ressurreição, é que deu forças, né, para eles levarem essa igreja adiante. Então esses 12 apóstolos, eles são os continuadores dessa missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou bem claro isso para eles, que eles deveriam ser os continuadores dessa missão. Eles são então as pedras, né, que sustentam a igreja desde a era primitiva. Outro fator importante, a constituição de Pedro como líder desses apóstolos. O destaque que Jesus deu a Pedro sobre esses 12 apóstolos. Jesus disse: "Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela." Pedro, que foi a rocha firme, aquele que tinha que ter solidez, que não pode falhar, que não pode fracassar, não pode esmorecer, aquele que vai apacentar as ovelhas, aquele que declara o seu amor por Jesus Cristo. Nós temos aquela passagem do Evangelho que Jesus pergunta 3 vezes seguidas, né, para Pedro: "Pedro, tu me amas?" Pedro responde: "Sim, Senhor, eu te amo." Jesus responde: "Pedro, então apacenta as minhas ovelhas." "Pedro, tu me amas?" "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." "Pedro,
então apacenta as minhas ovelhas. E Cristo ainda pergunta, provoca Pedro para ver se realmente era aquilo que ele sentia era verdadeiro. E pergunta pela terceira vez até o ponto de deixar Pedro irritado. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro também é o mais citado nos evangelhos. O nome dele aparece por 114 vezes. Então, por tudo isso é que a igreja o considera como o cabeça desse colégio, desse concílio apostólico. O terceiro evento, a última ceia. Então, essa ceia ela não foi simplesmente uma ceia pascal, embora eles estivessem preparando para a Páscoa daquele ano. Essa ceia representou uma passagem que saiu da simples passagem pelo deserto, a libertação do povo da escravidão do Egito, mas de uma libertação diferente, que era a libertação do jugo do pecado. A libertação não era a salvação do corpo, como foi a salvação do povo do Egito, mas a salvação para a vida eterna, a libertação dos nossos pecados, que está nos salvando e nos levando para a vida eterna, para o reino de Deus. Uma ceia com um caráter que representa a nova aliança com a humanidade. Então, a partir daí, Cristo, traz uma nova aliança, um novo modo de pensar, um novo modo de interpretar a lei. Jesus que nos traz a Eucaristia para dentro da igreja. Jesus que nessa ceia diz, tomando o pão, tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Tomando o cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. O outro evento, o quarto, a ressurreição de Jesus Cristo. Após a ressurreição, tudo se ilumina e se esclarece na vida daqueles apóstolos e discípulos. Eles começam a entender tudo aquilo que ele havia falado durante a sua convivência com eles. Jesus que vive em nós, ele só vive em nós porque teve a sua ressurreição. E esse é o primeiro credo das comunidades primitivas, foi a primeira profissão de fé, que nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo. Passa a partir daí dessa ressurreição o entendimento e o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre nós. Jesus é o nosso Senhor, é o Senhor de tudo, é o Senhor de todos. E aí, a partir daí que eles começam realmente a anunciar o Cristo vivo, não aquele Cristo que morreu numa cruz, mas um Cristo ressuscitado e Senhor de um reino que é para todos. Então a igreja vive dessa Páscoa que é a ressurreição de Jesus Cristo. E o último evento, que completa esses 5 eventos que faz com que a igreja seja constituída através deles. O evento de Pentecostes. Lembra quando nós falamos de Pentecostes? Pentecostes era uma festa que os judeus celebravam todos os anos. E nesse dia, nessa festa de Pentecostes, desce o Espírito Santo em forma de língua de fogo sobre os apóstolos e os discípulos. E é a partir desta infusão do Espírito Santo naqueles que lá estavam, que antes estavam escondidos, abatidos, medos de toda aquela perseguição que se desencadeou sobre eles, então eles se renovam, ganham forças e coragem para abrirem as portas do local onde eles estavam e sair pregando e enfrentando todas essas perseguições, todas as adversidades que eles
tinham naquela época. Então, a partir daí, eles passam a ter uma compreensão de tudo desde o Antigo Testamento. Eles passam a ter uma esperança renovada. Antes era só o medo, a apatia. O Espírito Santo que desce sobre eles impulsiona impulsiona essa igreja desde a sua época primitiva. E essa igreja, essas novas pessoas, ou melhor, essas pessoas renovadas, passam a agir de uma forma perpétua, como nós vemos até hoje. Pessoas que dão a sua vida pelo reino de Deus, não só nas missas, nas igrejas, mas pelo mundo afora, pregando, evangelizando, as missões. Nós temos membros da nossa igreja que participam de missões lá no estado do Pará, junto aos ribeirinhos, junto aos indígenas. Então, essa igreja, ela não, a partir do momento que ela foi impulsionada pelo Espírito Santo, ela não parou mais. Vamos falar também um pouco da igreja do nosso tempo, especialmente a partir do Concílio do Vaticano II, que aconteceu entre os anos de 1962 até 1965. Foi a partir desse concílio que a igreja passa a ter novos conceitos, podemos dizer assim. É a partir daí que se estabelece uma nova concepção dentro da igreja. Antes nós tínhamos uma igreja que valorizava por demais a própria instituição, a própria autoridade, o próprio poder que ela tinha. E a partir do concílio, de todos esses 4 anos de discussões, ela entende que precisa ser uma igreja que se posiciona também no campo social, econômico, político, cultural e assim por diante. É uma igreja que precisa estar mais ao lado do povo, dialogando mais com o povo. Passa a entender que precisa ser uma igreja servidora do reino de Deus, que vai além das suas fronteiras, como instituição. Uma igreja que entende que não é dona da salvação e não se resume nessa hierarquia de padres, de bispos. É uma igreja que entende que todos são partes importantes dentro dessa igreja. Todos, inclusive nós como leigos, Uma igreja que tem a missão de pregar e de ajudar todos a construir esse reino de Deus. É uma igreja que entende que todos devem participar e todos devem estar unidos na construção desse reino. Uma igreja universal, ou seja, uma igreja para todos, mas sem perder a identidade como a igreja local, ou seja, como as paróquias e as dioceses, que vivem a realidade e a cultura local. Mas vivendo essa realidade e essa cultura local, também não percam a comunhão com a doutrina dessa igreja universal. Por isso que nós temos uma igreja, por exemplo, onde se lê o mesmo evangelho todos os dias em todas as igrejas no mundo todo, onde se tem os mesmos ensinamentos, a mesma doutrina, a mesma fé, os mesmos sacramentos. Uma igreja com mais presença e serviço em favor daqueles que mais precisam. Uma igreja que passa a se identificar pensando que ela não é uma igreja deste mundo, mas é uma igreja que está neste mundo e para ajudar a salvação do mundo. Por que nós professamos uma igreja que é una, uma igreja que é santa, uma igreja que é católica e uma igreja que é apostólica? Muitos católicos não conseguem entender isso e acham até às vezes uma forma um pouco arrogante, um pouco soberba, de apresentar a Igreja Católica. Por isso que é importante que a gente entenda um pouco sobre essa nossa profissão em relação à Igreja.
Por que nós professamos que a igreja é una? Ela é una porque tem um só pastor, que é Jesus Cristo, que está em comunhão com o Papa e comunga da mesma fé, dos mesmos sacramentos e caminha no mesmo rumo à unidade plena no seio da Santíssima Trindade. Por que nós professamos que ela é uma igreja santa? Ela é santa porque, embora formada por nós que somos pecadores, ela carrega a santidade de Jesus Cristo que a instituiu, que é o seu fundador. E também porque santa é a doutrina e santos são os meios que nos levam à salvação, que são os sacramentos. Então, santa é a doutrina, santos são os ensinamentos que vêm de Jesus, que vêm dos apóstolos. Por que nós professamos que a igreja é católica? Ela é católica porque ela está estendida por todos os cantos do mundo e procura, em todos os lugares, comunicar a mesma boa nova que Jesus nos ensinou, e isso a todas as línguas e nações. Essa palavra católico, ela significa universal, ou seja, no sentido de sua totalidade para todos. Ela é católica porque Cristo está presente nela, e aonde está Jesus, aí está a Igreja Católica. E nela subsiste toda a plenitude do corpo de Cristo, que somos nós e que está unido à sua cabeça, que é Jesus Cristo. Então a Igreja ela é sustentado por Cristo, que é a sua cabeça, e que nos guia enquanto peregrinos aqui neste mundo. E a igreja ela já era católica desde Pentecostes, e será sempre até o dia da parousia. O que é a parousia? Essa palavra se refere à segunda volta de Jesus Cristo, ou seja, será sempre igreja católica até a volta de Jesus Cristo. E por que nós professamos que é uma igreja apostólica? Ela é apostólica porque está fundada por Cristo sobre os apóstolos e os seus ensinamentos. Ela é apostólica pois toda ela é testemunha da ressurreição de Cristo, ou seja, esses apóstolos que nos deram todo esse conhecimento, esses ensinamentos, eles foram testemunhas da ressurreição e eles foram enviados a proclamar essa boa nova. E através da imposição das suas mãos até os dias de hoje, essa igreja, através do Papa, dos padres e dos bispos, ela continua a pregar essa boa nova. É uma igreja que está presente em nós como leigos e leigas, em todos os lugares, em todas as pastorais da igreja, essas pastorais que estão a serviço da caridade, estão a serviço da evangelização, essas pastorais que estão a serviço da liturgia dentro da igreja, está presente em todos os religiosos e religiosas, padres e bispos pelo mundo inteiro. Ou seja, todos nós somos chamados a fazer parte dessa igreja, desse povo de Deus. Por isso, permanecendo uno e único, este povo está destinado a estender-se a todo o mundo e por todos os séculos, para cumprir o desígnio da vontade de Deus, que no princípio criou a natureza humana na unidade e decidiu, enfim, reunir todos os seus filhos dispersos pelo mundo. Ou seja, é através da igreja que Deus quer nos reunir. Por mais que nós enxergamos toda a desunião que existe entre os cristãos, através de tantas denominações que defendem tantas ideologias e não conseguem permanecer unidos. Mas o grande objetivo e o grande final de tudo isso, podem ter certeza, vai ser a união de um só povo numa só igreja. E é esse caráter de universalidade que é dom do próprio Deus. E graças a esse dom,
a Igreja Católica tende a recapitular perpetuamente a humanidade inteira com todos os bens que ela contém, sob Cristo como cabeça, na unidade com o seu Espírito. Vamos falar também um pouco sobre os 3 estados da Igreja. Nós já demos uma pincelada nesse tema no nosso encontro quando nós falamos sobre o purgatório. Então, quais são os 3 estados dessa Igreja? A Igreja, a comunhão da Igreja, nós como peregrinos neste mundo, aqueles que já morreram e estão em estado de purificação no purgatório, e aqueles que já estão na glória de Deus, já estão purificados, que foram purificados ainda nesse mundo, que foram alguns santos, e aqueles que já passaram pelo purgatório. E a Igreja nos ensina, todos nós nesses 3 estados da Igreja comungamos, embora de modo e graus diversos, no mesmo amor de Deus e do próximo, e todos entoamos a Deus o mesmo hino de louvor. Com efeito, todos os que são de Cristo e têm o seu Espírito formam uma só Igreja, e nele estão unidos uns aos outros. Ou seja, nós, como Igreja, independente desse estado que nós vivemos, nós estamos unidos em Cristo. E essa comunhão entre nós como Igreja, a Igreja nos ensina que de modo nenhum se interrompe essa união dos que caminham na terra como aqueles que já adormeceram na paz de Cristo. Mas, antes, segundo a constante fé da Igreja, essa união ela é reforçada pela comunicação dos bens espirituais. A intercessão dos santos, aqueles bem-aventurados, que já estão mais íntimos e unidos a Cristo, consolidam mais firmemente a Igreja na santidade. E eles não cessam de interceder a nosso favor, já que estão diante do Pai. E apresenta todos os méritos que na terra eles já alcançaram, graças ao mediador único entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela solicitude fraterna daqueles que já vivem com Deus. Veja o que 2 grandes santos da Igreja disse sobre essa unidade da Igreja. Ele São Domingos já entendia no seu leito de morte que ele era capaz de ser mais útil para nós aqui na terra, estando no céu, do que vivendo aqui. Ele diz assim: não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte e vos ajudareis mais eficazmente do que durante a vida. E Santa Teresinha, também tendo esse entendimento, ela disse assim: eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Então esses santos já eram capazes de perceber, próximo à sua morte, que eles seriam mais úteis para nós lá no céu do que aqui na terra. E o Catecismo ainda continua nos falando, na única família de Deus, ou seja, mesmo nesses 3 estados em que nós vivemos, nós somos uma única família. Todos nós que somos filhos de Deus e formamos em Cristo uma única família, ao comunicarmos uns com os outros na caridade mútua e no comum louvor à Santíssima Trindade, correspondemos à íntima vocação da Igreja. Aqui, pessoal, é preciso abrir um parênteses e explicar, quando a Igreja nos diz aqui, ao comunicarmos uns com os outros, ou seja, nós peregrinos, aqueles padecentes com aqueles triunfantes que já estão na glória de Deus, não quer dizer que nós temos algum tipo de comunicação física.
né? A Igreja Católica não crê, como creem, por exemplo, como crê a religião espírita, que podem se comunicar uns com os outros. Não, a Igreja não crê nessa doutrina, nesse ensinamento. Essa comunicação que o Catecismo nos fala aqui, nós estamos unidos e nos comunicamos através das orações que fazemos por aqueles que já se foram e das orações, da caridade daqueles que já estão com Deus para conosco. Então é importante ficar bem claro isso. Eu gostaria de encerrar com vocês comentando 2 versículos da carta de São Paulo aos Romanos. Vamos entender. Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver enviados? Ou seja, o que Paulo quer aqui é que essa proclamação, essa tarefa, essa missão de proclamar o Evangelho, de proclamar a vida de Jesus Cristo, não é só daqueles que estão dentro da igreja. Essa é uma tarefa de todos os cristãos. O primeiro reconhecimento que um cristão precisa ter para dizer que é cristão, é que ele precisa falar de Jesus Cristo. Ele não pode ficar só ouvindo e guardando só isso para ele. Ele precisa ouvir e precisa falar sobre Jesus Cristo. Vamos traduzir assim: como crerão naquele que não ouviram? Ou seja, se você não ouve, você não crê. E como ouvirão se ninguém o proclamar? Ou seja, se ninguém pregar, eles não vão ouvir. E como o proclamarão se não houver enviados? Ou seja, se não houver nós, cristãos, para falar de Cristo, como que eles vão ouvir? Então é preciso que a igreja realmente fale bastante de Cristo. Pessoal, essa era a mensagem, e com isso a gente conclui então essa parte da história da salvação. Ela foi um pouco longa, mas não tem jeito, são 6.000 anos de história, muitos eventos, muitos acontecimentos que era importante que vocês tivessem conhecimento. É claro que vocês precisam estudar muito, Se vocês têm o interesse, têm a vontade de realmente conhecer esse projeto de Deus para nós, passar a entender que a nossa vida aqui nessa terra não é por acaso e que nós temos uma missão, nós temos 2 coisas: nós temos que aprender e entender esse reino de Deus, e uma vez conhecendo e entendendo, também proclamar ele. Porque lembra lá da parábola que Jesus conta, Aquele que sabe pouco, pouco vai ser exigido, mas daquele que sabe mais, mais vai ser exigido. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.